todos. Pessoalmente, eu quero trazer para vocês mais uma reflexão sobre essa pergunta. Você está preparado para receber Jesus Cristo? Desde o começo das eras, que a humanidade tem a noção da pluralidade dos mundos. No mais antigo livro da humanidade, os Vedas, que é a Gênese dos hindus, eles já diziam que já falavam sobre a pluralidade dos mundos. Professavam a doutrina da pluralidade da morada das almas humanas. A alma vai para o mundo a qual pertencem suas obras, sendo encarado no mesmo ponto de vista por várias outras civilizações antigas. E lógico, a gente não poderia deixar nunca de falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso mentor, nos fala em João capítulo 14, versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nos fala: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, nós podemos raciocinar que existem vários planetas em estados de adiantamentos diferentes para os seres em que ali estão. Essas várias fases evolutivas, elas evoluem para se adaptar, os planetas também se evoluem para se adaptar às novas fases. Então, isso nos traz uma lei universal, chamada lei da progressão. O progresso é uma lei da natureza, portanto, uma lei universal de Deus, que não pode ser revogada, não pode ser mudada. Pela bondade do Pai Eterno, tudo se engrandece e prospera. Seres animados e inanimados, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, também progridem os planetas em que eles vivem para se adaptar às suas bases evolutivas. A própria destruição, que para nós, no nosso ver, é um termo final, ela é apenas um meio de chegar mais rápido a uma transformação, a um estado mais perfeito, um adiantamento do progresso. Esse progresso, dentro do Espiritismo, temos uma classificação para esse progresso dos mundos, que são as moradas do nosso Pai. Nós temos o mundo transitório, que é um mundo destinado ao descanso de espíritos que estão na erraticidade por longos tempos. Um lugar onde os espíritos podem se rever seus erros e ganhar novas forças para novas provas futuras. Um mundo estéril, pois os espíritos não têm a necessidade da matéria nesse mundo. Eles são etéreos, são espíritos. Temos um mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações da alma humana, mundo de provas e expiações, que nós conhecemos bem, de onde que domina o mal, mundo de regeneração, que nós falaremos mais adiante, mundo de Thoros, onde o bem sobrepuja o mal, e mundo celeste ou divino, habitações de espírito depurados, onde exclusivamente reina o bem. O nosso orbe celeste, então, a nossa casa de Deus, a Terra, ela já teve momentaneamente em vários estágios dentro desse parâmetro. E a Terra já foi um mundo transitório, no começo de sua era, na sua formação, para sua evolução para o mundo primitivo, teve a necessidade de modificar o planeta. Por quê? Porque ela tinha a necessidade de modificar o planeta, com a solidificação da crosta, a purificação do ar, a criação da água, para que ele pudesse ter vida no planeta, para depois abrigar as primeiras almas humanas.
Almas essas que não tinham discernimento. É bom de entender que essas almas elas não tinham discernimento do belo, do fraternal, do amoroso, ou até mesmo do conhecimento de Deus. Eram só seres que visavam a sobrevivência somente, totalmente primitivos. Tendo novamente a necessidade de progredir, foi modificado o mundo, pois já estava na hora do homem vir à Terra. Então teve de modificar para que ele pudesse ter a noção da sua sobrevivência, da segurança dele, da sua prole e principalmente da descoberta de Deus. Passamos assim então por um mundo de provas e expiações, onde o mal domina, que é o que nós estamos hoje, né? Mas a gente tem que ter certeza, a tendência, é uma coisa importante a gente entender, que esse mal não é por sermos seres humanos. Esse mal que nós temos, que trazemos, é porque nós somos perfectíveis. O que isso quer dizer? Que nós fomos criados para ser perfeitos, mas nós só vamos alcançar essa perfeição com o nosso próprio progresso, com a nossa própria vivência. Então isso a gente tem que ter uma ideia, não somos mal porque somos humanos, e sim porque nós vamos ser perfeitos. Temos que passar por isso para chegar nessa perfeição. Fazemos o mal porque não conhecemos bem o bem completamente. Chegará um momento em que nós vamos cobrir todas as nossas falhas, todas essas falhas que nós temos moralmente, nossas imperfeições, com o bem que vem de nosso Pai eterno, do nosso de Deus, através do nosso próprio esforço. Nesse momento a gente estamos vivenciando uma transição, como nós já sabemos, nós somos espíritos, sabemos que a gente está passando por uma nova transição, uma transição planetária. Estamos indo para um mundo de regeneração. Em cada transição, é bom colocar para vocês verem, a gente tem uma ideia, em cada transição ela tem um motivo, uma finalidade, um ponto inicial em que se passa de um mundo para o outro, de um mundo transitório para o primitivo, do primitivo para as expiações e de provas e expiações para a regeneração. Então eu coloquei um gráficozinho para a gente ter uma ideia, que traz o seguinte: do nada, não existia nada, para o mundo transitório, que foi o primeiro, por que aconteceu isso? Qual foi o fato, o marco principal que deu para que isso acontecesse? Foi a reunião de grandes espíritos comandado por Jesus Cristo para fazer a vontade do nosso Pai, que era da criação de uma nova morada. Do mundo transitório para o primitivo, o que aconteceu para que acontecesse essa mudança na Terra? Foi necessário essa mudança pela criação da vida. Então a criação da vida foi o que levou o mundo também a se modificar. Do mundo primitivo para provas e expiações, as encarnações de espíritos. Quando a vinda da raça adâmica, como nós sabemos, quando veio o espírito mesmo para a Terra, teve a necessidade de modificar essa Terra, dar condições para que esse espírito pudesse evoluir. E agora eu pergunto para vocês, do mundo de provas e expiações para a regeneração, o que vai levar, ou o que levou a Terra a modificar essa mudança? Qual o fato mais importante que vocês acham que tenha levado para que aconteça essa mudança, esse mundo de regeneração? Vocês querem dar alguma coisa? Muito bem, então vamos lá. O que aconteceu? O que levou a Terra a evoluir? A vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo nos trouxe o seu Evangelho. Sem a vinda do Mestre nos trazendo a boa nova com o seu exemplo, os seres humanos não teriam a evolução moral necessária para que a Terra também evoluísse. Então podemos afirmar categoricamente que
que a Terra começou a sua transição planetária para um mundo de regeneração com a vinda do Cristo. Não vamos dizer, não vai ser, a gente não tem que pensar assim, vai acontecer, vamos passar a ser. Nós já estamos vivendo essa transformação desde o momento que Cristo veio à Terra e trouxe o seu Evangelho. A partir daquele momento, ele sabia que estava modificando o mundo, porque ele trouxe para o ser humano, para a raça humana, uma moral que faria com que o planeta também modificasse. Então a gente tem que ter, primeiro, nesse ponto, a transição planetária começa com Jesus Cristo. E o que é um mundo de regeneração? O mundo de regeneração serve de transição entre o mundo de expiação e o mundo feliz. Nós vimos isso. Encontra nele a calma e o repouso, acabando de depurar-se. Quem encontra nele? Os espíritos. Os espíritos vêm para esse mundo de regeneração para que eles ali tenham calma e o repouso, e ele acaba de se depurar para passar para um novo mundo, sujeitos às leis que regem a matéria. Então, gente, vai ser carne, não seremos espíritos. Não seremos espíritos que estarão voando por aqui. Serão realmente carne ainda e matéria. Libertos de paixão, isentos de orgulho, da inveja e do ódio. Quando a gente vê isso à primeira vista, libertos de paixões, a gente fica pensando um pouco, mas paixões, a gente tem aquela grande paixão, aquela paixão adolescente, aquela coisa que a gente gosta muito. E é uma coisa interessante a gente pensar. Deus não quer de nós paixões, e sim amor. À primeira vista, paixão nos parece derivada do amor, mas ela só parece. Por quê? Porque paixão é um desejo, amor é um sentimento. As paixões trazem consigo todas as imperfeições. As paixões, você tem inveja, você tem ciúme, você não quer dividir, você tem um ódio, você tem várias outras imperfeições. E o amor não. O amor, ele já é o contrário. O amor, ele traz um sentimento de se entregar, de se dar, de dividir com o ser amado. Então, por isso que nós não teremos necessidade de paixões, nós teremos amor um por outro. Essa é a diferença. Ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. É bonito isso, né? A aurora da felicidade. Por que ainda não existe a felicidade perfeita? Porque nós ainda não estamos no mundo divino. Lá sim a gente terá a felicidade completa. Mas é interessante, mais a aurora da felicidade. Então, nós aqui não estamos no mundo de regeneração, não estamos nem na aurora da felicidade, gente. Ainda iremos ver o que é. Nós não sabemos nem o que é a felicidade ainda. O homem ainda é de carne, como eu falei para vocês. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Provas teremos que fazer, porque ainda estamos aqui para aprender. Agora, provas ainda somos imperfeitos e temos que ratificar o nosso aprendizado, porque quando a gente vem aqui, a gente vai ratificar o que a gente aprendeu. Porém, não teremos que pagar pelos nossos erros passados, porque quem ficar aqui vai estar livre disso. Com isso, em função destas perdas de dívidas passadas, será necessário a imigração de espíritos da Terra. Que seria? Seria um convite para que os espíritos que ainda não estão na sintonia de um mundo de regeneração sejam convidados temporariamente a ir para um outro mundo de provas e expiações, porque eles ainda não estão prontos para esse mundo de regeneração, mas temporariamente. E
eles ainda persistem na erraticidade. Eles têm que serem transferidos. Para quê? Para que os outros tenham até o repouso necessário, que é o que falou, que tem que ter o repouso para que os espíritos se depurem. Quanto aos espíritos remanescentes, serão agregados mais espíritos evoluídos à Terra, vindo de outros planetas, para que eles possam auxiliar no progresso da Terra. Por isso, a necessidade das grandes desencarnações. Quando nós vemos as grandes desencarnações, os grandes flagelos, é porque, para que todos os espíritos tenham a oportunidade de progredir, tenham a mesma oportunidade de progredir, para não ser expulso, vamos dizer assim, entre aspas, do paraíso, como foi os capelinos, quando já aconteceu isso, que vieram aqui para a Terra no começo. Então são os anjos caídos do céu. Bom, e essas mudanças têm que ser feitas na Terra, físicas e espirituais. As físicas nos trazem muitas dores, porque são os grandes flagelos, as grandes tragédias. A Terra, ela também tem que modificar, como eu disse para vocês, para se adaptar. Então essas modificações físicas, essas adaptações, mexem profundamente na estrutura da Terra. Para ter um exemplo, a gente tem as placas tectônicas, que são essas placas que ficam entre o magma e a Terra, e o subsolo. Elas têm que se encaixar novamente para que não haja mais os vulcões, os terremotos, os maremotos. Mas para que até isso aconteça, toda vez que ela for se igualar, vai haver vulcões, vai haver terremotos e problemas. Por isso que acontece. Tem as dores, os flagelos, mas está tudo sob um controle de Deus. Agora, como olhou aqui mesmo. Não tem problema. Então, aqui. Nós temos que ter a plena consciência que tudo isso que está acontecendo ou irá acontecer, porque muita gente fala, são do Holocausto, de 2012, dos seus problemas, das suas tragédias. Tudo isso que está acontecendo, já aconteceu ou irá acontecer, não é ao acaso, nunca é ao acaso. Está sob controle e observação, está sendo observado e controlado pelo nosso Mestre Jesus e por todos os grandes espíritos. Essas mudanças, elas estão sendo efetuadas lentamente e organizadas, pois como Jesus mesmo nos fala em Mateus capítulo 24, versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Porque vocês imaginem se todas as modificações, se tudo que tem que acontecer fosse feito em um dia só, não existiria nada nesse mundo que resistiria. A raça humana, todos os animais, toda a natureza se terminaria. Então por isso que foi feito gradualmente, lentamente, para que pudesse ser também passado, como diz, passado àqueles que ficam. Porque se seremos carne no mundo de regeneração, tem que ter havido a continuidade da vida. Não poderia se terminar. Não se exterminaria com todos os seres humanos para depois recomeçar de novo. Então teria que haver a continuidade. Para ter a continuidade, tem que ser lentamente organizado, como é. Então já vemos essas mudanças há muito tempo, porque já acontece desde do começo das eras, e vamos ter a certeza agora sobre isso interpretando o Evangelho dessas mudanças. Nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Esse
evangelho é também chamado de o pequeno Apocalipse. Eu vou utilizar mais a imagem, porque as imagens às vezes falam mais do que 10 palavras. Só que eu vou puxar um pouco para mim poder ler para vocês também. No capítulo 24, versículo 4 e 5 fala: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso daí nós vemos todos os dias. Nós vemos várias pessoas que falam em nome de Jesus, mas só querem ver lucro próprio, dinheiro, poder, prestígio. Temos também os loucos que, em nome de Jesus também, fazem suicídios coletivos, outros que aparecem dizendo que realmente são Jesus. Então isso é uma coisa que acontece a todos os dias, não é? E Jesus, quando estava falando isso, não estava dizendo que vai acontecer a milênios ou coisa, eles falam que era atual, e para nós isso é atual. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras nós estamos vivendo nesses 2000 anos, toda hora. Guerras mundiais, guerras entre uma nação e outra. Agora, é interessante ali, mas ainda não é o fim. Esse fim, ele não está querendo dizer que seja o fim do mundo, como muitos dizem, e sim o fim de um mundo de prova e expiações. Na hora que nós passarmos para a regeneração, provas e expiações não existirá mais. Então, mas ainda não é o fim do mundo de provas e expiações. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste, e terremotos em vários lugares. Isso daí também nós vimos até hoje, acontece. Nações brigando, terremotos, flagelos, nos mostra cada dia o que Jesus nos fala. Então vou-nos de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Isso daí nós vimos muito no cristianismo primitivo, em que eram jogados os cristãos aos leões, aos sacrifícios, e também até hoje acontece isso. Tem um caso que eu estava muito de uma cidade do interior, ela é de Minas, e eles, mas senhora já mais de idade, contou uma história que uma vez a cidade era, na época, isso uns 80 anos atrás, eram todos católicos, e teve um pastor que falou que iria fazer uma reunião nessa cidade. E o padre da cidade falou que não iria deixar. Então eles chegaram a fazer trincheira na cidade, com saco de areia, colocaram, se armaram todos, e ia haver uma guerra, porque os protestantes queriam entrar, diziam que iriam entrar, e os católicos estavam falando que não. Graças a Deus não chegaram lá tanto, mas vemos que até no século ainda acontecia isso. Brigas em nome de Jesus, todos falando sobre Jesus, e aí mesmo assim ainda brigaram. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Então quer dizer, e se por multiplicar o pecado, a maldade, o sentimento nossa caridade, nosso amor se esfriará. E isso acontece todos os dias. Às vezes não, até mesmo com nós mesmos. Nós temos que ser sinceros, porque às vezes a gente já passa por uma
pessoa que está ali deitada na rua e às vezes nem vê, uma criança pedindo e a gente não vê, ou uma pessoa que está bêbada e a gente só pensa, isso daí é um vagabundo. Isso daí é porque nós esfriamos os nossos corações para o problema dos outros. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. O Evangelho de Jesus, quando o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, seu exemplo, a vontade de Deus será pregada no mundo inteiro, virá o fim, mas não o fim do mundo, e sim o fim de provas e expiações. Aí realmente nós teremos certeza que estamos vivendo num mundo de regeneração. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Quantas aflições nós estamos vivendo nesses dias? Que nós passamos com depressão, com problemas sociais, problemas em casa, com o mundo desse louco desse jeito. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, por causa dos mansos de corações, que herdarão a terra, esses dias foram abreviados. Por isso que eu digo a vocês, se não fosse tudo de uma vez, não resistiria a nada, nada salvaria. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui, ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Isso nós vemos a cada instante, falando que Jesus está voltando, que Jesus vai aparecer, mas Jesus não vai aparecer numa montanha, Jesus não vai aparecer em cima de uma nuvem. Jesus tem que aparecer numa casa só, na nossa casa espiritual, no nosso coração, na nossa alma. Aí sim é que vocês devem acreditar. Não que Jesus está em algum lugar, tem que estar no coração de cada um, no fundo de sua alma. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nesse ponto aí, gente, está falando, ao meu entender, do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que tem 150 anos, 150 anos no geral. E ela já abrange o mundo inteiro, cada vez mais, numa velocidade incrível. Então, é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Jesus não viria assim. Jesus não viria em cima de nuvens e se mostrar. Ele, quando veio à terra, veio humilde, ele veio como filho do carpinteiro. Ele vai voltar, ele voltou através da sua palavra, do seu exemplo. E ele traz, juntando de um hemisfério a outro, que ele fala, seria o Espiritismo. Seria a união entre a matéria e o espírito, essa união entre o homem e a parte espiritual.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nesse ponto aí, Jesus estava falando porque ele tinha consciência de que a partir do momento que ele trouxe a palavra, que ele trouxe a vontade de Deus, ele já sabia que o mundo já estava passando para a regeneração. Então ele começa ali, ele tem a noção de que ele está começando uma nova fase. Então nessa fase ele fala, porque passará esta geração sem que aconteça, não todas as coisas, mas que se comece a acontecer, que foi feito, que começou. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, nesse ponto é uma vantagem para a gente também, porque a gente também não sabe a hora, a gente tem a oportunidade sempre de melhorar, de passar a uma fase melhor para que não aconteça, se for o caso, para a gente ir para um outro mundo, com prova e expiações. Muitos falam do chupão. Chupão também, alguns falam que vai passar um planeta, e esse planeta vai chupar aqueles que não estão de acordo. Não vai acontecer isso porque não é fisicamente, não é possível. O que vai acontecer vai ser gradativamente a retirada desses espíritos que ainda não estão em harmonia de um plano de regeneração para outro. Agora a gente vai falar um pouco de Mateus. Mateus capítulo 25, versículo 31, o juízo final. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele sentar-se-á no seu trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos estáis preparado desde a criação do mundo. Por quê? O que ele está querendo dizer daí é que ele vai ser separados, seria os que herdarão a terra, os humildes e mansos de corações, e aqueles que ainda não estão preparados, que precisam de mais um tempo em outro mundo para que eles possam herdar também a terra. Tive fome e me destes de comer. Não só a comida material, mas também temos que pensar na comida espiritual para os espíritos. Tive sede e me deste de beber. Também da mesma forma temos a sede da carne e a sede da alma, a fonte da água viva que é Jesus. Era peregrino e me acolheste. Isso aqui eu quis colocar para vocês, seriam aqueles que estão sem rumo, que não sabem ainda para onde vão, sem destino, sem noção do que eles querem. Então são os vazios de corações, aqueles que estão perdidos, aqueles mesmo também, aqueles que estão na rua sem lugar para ir. E aqui seria um centro espírita, porque é onde se pode acolher, onde você pode ter uma noção, um conforto para a alma. Nu e me vestiste. Também não é só a nudeza corporal, também tem a nudeza espiritual. Às vezes são pessoas que são discriminadas, que têm problemas, que nós podemos trazer uma palavra certa com a doutrina, mostrando que um conforto, um acolhimento a essas pessoas.
enfermo e me visitaste. Não é só o enfermo no hospital ou no asilo, como nós fazemos, que também, lógico, isso daí é importante, mas é também o enfermo que está com problemas, às vezes um enfermo que nós temos dentro da nossa própria casa e a gente não enxerga, problemas com álcool, ou problemas com drogas, ou problemas que essas pessoas às vezes estão ao nosso lado e a gente não para pensar e ver que a gente pode dar uma ajuda a essas pessoas. Estava na prisão e vieste a mim. Também tem a prisão, o cárcere, e tem as prisões dos flagelos, dos problemas, os problemas que esses flagelos, essas tragédias trazem. E tem as depressões, tem os problemas sociais. Isso tudo é uma prisão que, às vezes, o espírito fica aprisionado ali naquele temor, naquele problema. E nós, como espírita, com a doutrina, nós temos condições e obrigações de ajudar essas pessoas. Perguntar-lhe-ão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermos ou na prisão, ou te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, toda vez que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então, gente, o que Jesus está querendo nos dizer que toda vez que nós ajudamos ao nosso irmão, toda vez que nós paramos e olhamos para os nossos irmãos, é a ele também que estamos ajudando, porque ele nos chama de irmãos mais pequeninos. Então, perguntaria a vocês, o que vocês acham agora? Vocês estariam preparados para receber a Jesus Cristo? Será que nós estamos preparados realmente para receber Jesus Cristo? E se nós não estamos preparados, como é que nós podemos fazer para se preparar para isso? Um bom exemplo é a nossa casa espírita. Aqui além de ser uma escola, é um hospital, é um local em que nós nos reunimos, fazemos as nossas confraternizações, é onde nós temos os cursos. Aqui mesmo na casa nós temos os cursos espíritas à disposição para dar embasamento no que nós entendemos como pela doutrina, pelo espiritismo. Nós temos a biblioteca que está à disposição para que também vocês leiam os livros e tenham mais consciência sobre a doutrina. Temos as reuniões dominicais, que são essas que são feitas todos os domingos, falando sempre sobre um ponto. Temos magnetizações, temos as fraternizações entre nós, temos o evangelho infantil, temos o evangelho no lar. Quer dizer, só aqui na casa, quantas opções nós temos? Quantas opções nós temos de aprender? Porque é importante também a gente entender o seguinte: para você poder levar uma palavra para uma pessoa que ela está em aflição, que ela está com problema, essa palavra tem que ser verdadeira. Não adianta nada você chegar com belas palavras ou então decorar trechos, decorar palavras, se aquilo no fundo da sua alma, aquilo não for verdadeiro. É difícil você chegar para uma pessoa que está passando por uma tragédia e você vai consolar ela, se no fundo você também acha que aquilo é um pouco de injustiça. Então você tem que estar preparado, você primeiro, você tem que ter uma base
dentro da doutrina para ver todos esses problemas, verem por que está acontecendo aquilo, para que vocês possam passar para as outras pessoas. Aí sim será uma palavra verdadeira, não será como uma palavra vazia. Você vai falar, mas não é do seu coração. Então, ainda bem que Jesus nos fala que só Deus sabe o momento exato que nós seremos chamados para dizer se nós recebemos a Jesus, para onde nós iremos, se iremos ficar aqui nesse mundo, ou então a gente vai para um outro ainda de provas e expiações. Mas com isso ele nos dá a oportunidade e dá o tempo necessário para que a gente possa ter esse embrossamento, aprender com a doutrina para poder ajudar também os nossos irmãos. Então, perguntaria a vocês, é uma reflexão para que a gente fique refletindo se a gente realmente está preparado. Se não estamos preparados, vamos nos preparar, já está mais do que na hora, antes que eles chamem a gente e nos pegue de contrapé. Ok? Obrigado a vocês.